Roberto Babini, mestre de cerimônias. Bom, dando, portanto, seguimento imediatamente agora, teremos o 6º painel, intitulado Precedentes na Justiça do Trabalho. Para integrar o painel, convidamos a doutora Fernanda Antunes Marques Junqueira e Sua Excelência, o ministro Luiz José Dezena da Silva. Para coordenar os trabalhos, a excelentíssima desembargadora da TRT 15, doutora Ana Paula Pellegrina Lockman. Muito bom dia a todos e todas. Presidente Samuel, esse realmente é um congresso que impressiona a cada ano. Nós estamos na 23ª edição. Eu tenho imensa honra e alegria em ter feito parte de várias das comissões organizadoras desse congresso, mas a cada ano ele nos surpreende. Após um período que nós não deixamos de realizar o congresso dessa crise sanitária em decorrência da pandemia do Covid-19, fizemos congressos online, voltando ao congresso, doutora Fernanda, ministro Dezena, puramente, como diz o presidente Samuel, raiz, puramente presencial, ver um palco como esse, inscrições esgotadas, ministro Augusto César, com mais de 2 semanas de antecedência, é algo que nos faz sentir muita alegria e até achar que estamos no caminho certo. E não posso deixar, sei que o nosso tempo é curto, mas não posso deixar de parabenizar, e o faço na pessoa do nosso presidente Samuel, a todos que, de alguma forma, estão envolvidos nessa construção, sejam juízes, magistrados, sejam servidores terceirizados, empresas contratadas. Realmente é de uma magnitude muito grande. E parabéns por todos vocês. Nós estamos aqui exatamente para tentar fazer o melhor. E podem ter certeza que tudo isso que vocês estão vendo é um trabalho de quase 1 ano em que nós pensamos em cada detalhe para melhor atender a vocês que estão aqui hoje. E dando prosseguimento à programação, nós vamos iniciar o 6º painel de precedentes, um tema caro, um tema complexo, um tema difícil, precedentes na Justiça do Trabalho, que ontem, por várias vezes, ele foi, ainda que a láteri, de forma indireta, foi comentado, citado nos painéis e de forma direta na conferência de abertura pelo ministro Aloysio Corrêa da Veiga. E nós temos aqui um grande estudioso do processo civil, do direito, ministro Dezena, a nossa magistrada, que é uma estudiosa exatamente no assunto, Fernanda, mas eu não posso deixar de lembrar aqui, que também foi citado ontem, o sociólogo Bauman, quando fala da modernidade líquida, e que ela é caracterizada pela fluidez, tendo em vista o estágio da nossa sociedade, das rápidas mudanças, das alterações e transições que refletem nas nossas instituições, nas nossas estruturas sociais, afetando significativamente as relações jurídicas. E um exemplo disso são as novas relações de trabalho, que tanto foi debatido aqui, como, por exemplo, as plataformas digitais, que vêm sendo corriqueiramente debatido em muitos dos nossos congressos. As novas formas de relações de trabalho, e muitas promovidas, muitas ligadas à tecnologia, e muitas aceleradas por força exatamente da pandemia que nós vivemos recentemente. E à medida que essa sociedade evolui, as relações socioeconômicas se tornam mais complexas,
e acentua a possibilidade de conflitos, a possibilidade de ações judiciais, a possibilidade não, a consequência das ações judiciais, e várias delas envolvendo fatos e questões jurídicas de direito com a mesma situação, iguais. E muitas delas com decisões que vemos, com decisões díspares entre si. E isso compromete a segurança, compromete a isonomia das decisões almejadas pelos jurisdicionados, levando ao questionamento, muitas vezes, do nosso Poder Judiciário. E é nesse contexto que entra em cena os precedentes judiciais. E eu sei que eu até já falei um pouco além, mas eu não poderia deixar de relembrar que essa valorização dos precedentes judiciais, ela já remonta o ordenamento jurídico lá atrás. E ontem também foi lembrado, doutora Fernanda, que estava aqui nos prestigiando desde ontem, pelo ministro Aloysio, os famosos pré-julgados que nós tínhamos na CLT, desde 43. Enfim, e toda a Constituição positivando o caráter vinculante das decisões do STF em sede de controle concentrado, de constitucionalidade, e por aí vai. Mas, como eu disse, eu já falei demais, e aqui eu tenho dois grandes estudiosos acima de tudo do direito. Eu passo a palavra imediatamente ao caríssimo ministro Luiz José Dezena da Silva, que muito orgulha esta Corte Regional do TRT da 15ª Região, que por muito tempo fez parte dela, com o seu brilhantismo nas decisões, e ele me proibiu agora, o currículo dele está aqui, e ele me proibiu de falar do seu currículo, e me pediu apenas para dizer que ele é ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Senhor ministro, está com a palavra. Obrigado, amiga, colega, desembargadora Ana Paula, amiga de tantas batalhas jurídicas no TRT 15, mas, primeiramente, gostaria de agradecer o convite para participar desse grandioso evento, né? Agradecer ao ministro-presidente, caro amigo Luiz José Samuel, Dezena da Silva, ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Carlos Bosco, diretor da escola, né? Enfim. Mas o tema em destaque é um tema atual de importância ímpar para a jurisdição. E há uma dificuldade enorme para discorrer sobre esse tema. A primeira dificuldade é que o tema é muito abrangente. É tema de tese, como tem a doutora Fernanda. Muito bem feita, muito bem elaborada a tese da doutora Fernanda, né? É tema de livros. Portanto, eu pensei, como falaria para uma plateia dessa tão qualificada? Pessoas preocupadas com o direito, estudiosas, como poderia falar com um tema de tamanha envergadura? Bom, como o tempo é curto, imaginei fazer uma fala bem simples, mas procurando abordar os pontos que entendo necessário para que possamos discutir, para que possamos ter uma compreensão inicial do que é precedente, do que é o sistema de precedente. Eu, primeiramente, pensei, bom, o que é precedente? Antes do CPC de 15, quando se falava de precedente, nós imaginávamos a aplicação do entendimento de um julgado anterior, um caso que estamos a discutir. Olha, já temos um precedente neste sentido.
Mas com o advento do CPC de 2015, isso estou falando dentro do direito brasileiro, né, do ordenamento jurídico brasileiro. Não estou me referindo, evidentemente, que no common law, o sistema de precedentes existe desde do final do século XVIII, início XIX, porque o common law, o stare decisis, não existiu sempre no common law. O common law sobreviveu por séculos sem stare decisis, né, sem o sistema de precedentes vinculante. Somente a partir do final do século XVIII, início do século XIX, é que o stare decisis foi instituído no common law. Para quê? Para dar segurança jurídica, estabilidade e previsibilidade ao common law. Os valores que nós estamos todos a discutir no momento. Previsibilidade, segurança jurídica. Bem, mas precedente, portanto, com a discussão que nós trazemos agora, tem uma outra significação. Precedente, agora, constitui pronunciamentos de corte de vértice que busca dar sentido e significado à lei. Com qual objetivo? A evolução do direito e a preocupação com os casos futuros. Diminuir o litígio. Fixar o precedente significa diminuir o litígio. Bem, na Justiça do Trabalho, que é o tema colocado, precedentes na Justiça do Trabalho, o ministro Aloysio, ao que parece, fez referência ontem sobre isso, não é, doutora Ana Paula? E disse que nós temos lá 21 temas. E, de fato, mas os precedentes que nós temos desses temas são os precedentes vocacionados à resolução de demanda de massa. Ou seja, a preocupação desses precedentes é a carga de trabalho do tribunal, a sobrecarga. O número de processos hoje no Tribunal Superior do Trabalho é inimaginável. Eu julguei o ano passado 26 mil processos. Se nós transformarmos isso, dividir por 10 meses, seria julgar 2.600 processos por mês. Isso é a situação que nós vivemos hoje. Essa é a preocupação, então, do CPC de 15, quando instituiu esses institutos de incidente de assunção de competência, incidente de demanda repetitiva, recurso repetitivo. A preocupação, resolver a carga de processo, desafogar os tribunais. Mas não é aquele precedente que vem, que tem a preocupação com o futuro, a evolução do direito. Não é esse o precedente. O precedente que está, de demanda repetitiva, esses precedentes são vocacionados para resolver demanda de massa. Resolver demanda de massa e garantir a isonomia de tratamento. Essa é a preocupação. Não digo que não se deva fazer, mas na verdade, se nós formos estudar o sistema de precedente, isso não é o precedente genuíno. Não é. Isso foi uma forma de tentarmos resolver, como disse, o volume de trabalho. Bem, mas nós temos a preocupação, e digo nós temos porque eu me incluo nisso, né? Aqui falo para juízes, embargadores, o juiz do chamado civil law.
ou seja, da cultura continental europeu, romano-germânica. Qual que é a nossa cultura? Eu tenho independência para decidir, eu decido de acordo com o meu livre convencimento motivado. Essa é a nossa cultura. Por isso, somos tão refratários a aceitar a vinculação por meio de precedentes. Essa é a grande verdade. Se nós remontarmos a história do civil law, vamos lembrar da Revolução Francesa. Não é? Na Revolução Francesa, como todos nós sabemos, o intuito dos revolucionários, ou seja, o Le Chapelier e Robespierre, eles que foram os pais da Revolução Francesa, que surgiu pelo movimento da classe emergente, da burguesia, não é? Um movimento contra o rei, contra os senhores feudais, contra a aristocracia. Não é? Na Revolução Francesa, o juiz foi proibido de interpretar a lei. Proibido. Tanto que o Montesquieu cunhou aquela célebre locução bouche de la loi, né? O juiz, boca da lei, ou seja, o juiz só poderia declarar as exatas palavras da lei. Não poderia interpretar. Criaram uma comissão, e essa comissão do Legislativo, que estaria, então, incumbida a dar a exata interpretação. Quando o juiz tivesse dúvida na interpretação da lei, devia submeter essa comissão. Partiram, então, os franceses da ideia de que a lei teria generalidade, abstração suficiente a abranger qualquer hipótese do mundo real, da aplicação da lei, e que, portanto, o juiz não precisaria interpretar a lei, basta declarar as exatas palavras da lei. Isso, obviamente, era uma mentira, utópico. Mas por que fizeram isso? Porque, na época, os juízes mantinham uma relação espúria com a aristocracia, com os senhores feudais, com o clero, enfim, o rei. Então, não confiavam nos juízes. Os juízes, naquela época, o cargo ou era comprado ou herdado, naquela situação. Então, o que fizeram os franceses? Eliminaram o direito antigo, acabaram com o direito antigo, criaram um direito novo. Os juízes, então, tinham que declarar exatas palavras da lei, porque toda a legislação anterior à Revolução, que buscava a melhoria social, os juízes interpretavam de forma a que elas não fossem implementadas. Então, era necessário que, para que os propósitos da Revolução avançassem, era necessário que os juízes não tivessem a liberdade de interpretar a lei. É evidente que ninguém decide nada sem compreender, sem interpretar. Isso era uma mentira, uma utopia. Diferentemente, ocorreu no Civil Law, na Revolução Gloriosa, em que é vencida uma longa batalha do parlamento contra o rei. Na Revolução Gloriosa, eles não quiseram acabar com o direito antigo. Pelo contrário, eles utilizaram o instrumento do common law contra o rei, para fazer valer a força do parlamento. E os juízes estavam, na oportunidade, ao lado do parlamento. Bem, então, essa dificuldade que nós temos hoje de aceitar uma imposição de um precedente, talvez tenha essa reminiscência. Isso, digo eu, por causa das origens da Revolução Francesa. Mas, na verdade, eu fiz aqui um roteirinho, que eu não tenho essa história de PowerPoint, eu não compreendo muito isso, eu sou meio avesso à tecnologia,
mas a verdade é que o respeito ao precedente constitui, né, uma forma de tutela da liberdade, da garantia do Estado democrático de direito, do tratamento isonômico, né, a segurança jurídica, a previsibilidade, a racionalidade do sistema. Aí nós podemos dizer, bom, mas eu sou obrigado a cumprir precedente? Aí voltaremos, então, àquilo que o Leni Streck chamou, agora o juiz não é a boca da lei, o juiz é a boca do precedente, disse o Leni Streck, não é? Mas não é isso, na verdade, por que não é isso? Porque a criação do precedente, ela não se faz num julgamento de um caso. A criação, a edição do precedente se faz após o amadurecimento do debate nas instâncias, a questão amplamente discutida no Congresso, às vezes, discutida na sociedade, discutida na academia. Ou seja, não se cria um precedente de, quando se tem o primeiro caso, cria-se um precedente. Não, não é assim. Então, há uma ampla discussão. Por isso que se diz que há uma virtude de não decidir. A virtude de não decidir é a corte de vértice. A corte de vértice responsável pela edição do precedente, se o tema, se a questão não estiver amadurecida, devidamente debatida na sociedade, a corte tem a virtude de não decidir, ou seja, de não fixar o precedente. Porque ainda não é o momento, ainda não está depurada a questão. E o precedente, então, é fixado somente depois de todo esse debate, essa discussão. Obviamente que a discussão não pode ser eterna, o juiz pode falar, não, mas eu quero continuar discutindo. Não, mas nós temos um sistema de justiça e nós precisamos dar racionalidade a esse sistema. E o professor Marinoni, ele diz que, quando o juiz fala dessa autonomia do civil law, ele sustenta que isso é uma patologia. Por quê? Porque o juiz faz parte de um sistema, o sistema de justiça. É uma peça do sistema. Não é? E ele, então, com essa autonomia, não pode ser maior que o próprio sistema. Ou seja, não pode ser uma fração maior que o todo. Porque senão não há racionalidade, não há previsibilidade, não há segurança jurídica. O Marinoni diz assim, vou até ler o que eu escrevi aqui para não fugir da palavra do professor. Ele diz assim, corte intermediária, contrariar precedente por não concordar com seu teor significa dizer que não há ordem e organização na estrutura do Poder Judiciário e que todas as cortes desempenham as mesmas funções dentro do sistema de distribuição de justiça. Não é? Ou seja, não é possível uma corte de precedente, com as chamadas cortes de vértice, depois de toda a discussão, fixa o precedente já amadurecido, portanto, resolvida a questão, solucionada, e a Corte Regional diga, olha, eu não concordo com esse precedente, então não vou cumprir. Não tem racionalidade no sistema assim, não há segurança jurídica, não há previsibilidade, desculpe. E eu falo isso aqui na plateia, advogados, eu fui advogado, e às vezes o cliente chega no escritório e quer uma opinião, pretendo fazer isso, tomar essa atitude. O advogado, ele vai orientar o cliente, faça isso ou faça aquilo, quais são os meus riscos? É a primeira pergunta. Se nós estamos num sistema em que há previsibilidade, segurança jurídica, o advogado orienta o cliente, faça isso e não há risco.
não há risco. Não é? Bom, mas para compreendermos o que para estudarmos o que é precedente, não é possível que nós discutamos ou entendamos o tema sem fazer a distinção entre texto legal e norma jurídica, que não é a mesma coisa. Texto legal é o produto do legislador, com conceitos normalmente abertos, abstratos e com generalização. Norma jurídica é o resultado da construção interpretativa do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, utilizando suas técnicas de interpretação, reconstrói a norma, isso dentro da teoria lógico-argumentativa, que, a meu ver, deve ser a mais aceita em sistema de precedente, ou deve ser a única aceita, porque a teoria descritiva ou descritivista, não é, que o juiz a lei teria um significado unívoco, né? Essa é uma teoria que não é aceita e não seria possível aceitar essa teoria se quisermos trabalharmos com o sistema de precedente. Bem, além de texto e norma, ou seja, norma jurídica, portanto, eu digo isso porque se nós pegarmos o CPC, o artigo 966, inciso 5, hoje, lembre-se que no artigo 485 do CPC de 15, no inciso 5, falava em violação da lei, literal disposição de lei. Hoje não. Rescisória, cabe violação manifesta da norma jurídica. Norma jurídica. E, às vezes, a gente tem uma dificuldade de aceitar importarmos o direito alienígena, né, a cultura dos países anglo-saxônicos. Mas veja, o CPC de 15 fez isso. Eu cito um exemplo. Todos devem saber, estudiosos que são operadores do direito, que nós rompemos a tradição romano-germânica sobre a coisa julgada. A coisa julgada romana, que se baseava no pedido, hoje no CPC de 15 tem que ser revista. Não é mais assim. Porque hoje, se pegarmos o artigo 502 do Código de Processo Civil e compararmos com o regulamento do direito americano, nós fizemos uma cópia do direito americano. Lembre-se que no CPC de 73, quando se falava de coisa julgada, dizia a coisa julgada, ela não beneficia e não prejudica terceiro. Hoje, o artigo 506 diz, a coisa julgada não prejudica terceiro, o beneficia, tirou. E por quê? Porque hoje nós temos uma coisa julgada sobre questão, copiada dos Estados Unidos, copiada mesmo, do regulamento americano. E isso é importante, né, principalmente para os advogados, na orientação dos clientes, porque a formação da coisa julgada sobre questão implica em aquele que tem contra si a coisa julgada não poder discutir mais essa questão em outro processo, ainda que esteja em face de outra parte. Lembra? Quando a gente fazia o exame se havia coisa julgada ou não, nós procurávamos identificar parte pedida e causa de pedir. Hoje, não. Parte. Eu cito o exemplo.
No Código de 73, o artigo 5º e 325 falava em ação declaratória incidental para obter efeito de coisa julgada. Por exemplo, ação declaratória de paternidade, ou ação de alimentos. Ação de alimentos. O juiz, para reconhecer a obrigação de pagar alimentos, teria que reconhecer a relação de parentesco. Ele é filho, portanto, deve alimentos. Esta parte do julgado não fazia coisa julgada. O que fazia coisa julgada é que ele deve alimentos. Hoje, essa questão faz coisa julgada. Uma ação de petição de herança, no futuro, ele não vai poder, outro juiz não vai poder dizer que ele não é pai. Num acidente de uma ferrovia, de trem, várias vítimas, um entra com a ação, reconhece a culpa da empresa ferroviária, tem 100 vítimas, os outros 99 entram com a ação, a empresa não vai poder discutir mais essa questão se ela tem ou não tem culpa do acidente. Todos se valem dessa coisa julgada. Vai discutir só se estava no acidente, quanto que é o dano, e isso. Essa formação, eu estou só citando esse exemplo para dizer que a gente trouxe, sim, para o Código de 15, legislação alienígena. Copiamos mesmo a legislação americana sobre isso. Bem, mas voltando ao tema, para efeito de discutirmos precedentes, nós precisamos saber o que é ratio decidendi e obter dicta. Obter dicta, plural. Obter dictum, singular. Ratio decidendi. A ratio decidendi é a identificação de onde foram consideradas todas as circunstâncias fático-jurídicas na argumentação, na fundamentação da decisão que levaram à resolução da questão. Todas as circunstâncias fático-jurídicas. É a ratio decidendi. Obter dicta é aquilo que foi dito, o próprio termo, né, iter, o iter, de passagem, foi dito a latere, que não tem importância para a conclusão da questão decidida. E por que isso é importante? Porque o que vincula, em se tratando de precedente, é a ratio decidendi. É a ratio decidendi que vincula. Quando nós vamos aplicar um precedente, nós temos que investigar a ratio decidendi, num quadro de comparação, os casos semelhantes, para ver se realmente, naquela hipótese, é ou não de se aplicar o precedente. Cito um exemplo, para melhor fixar. O precedente 932 da tabela de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Cuida do quê? Cuida da responsabilidade objetiva do empregador de acidente. Responsabilidade objetiva. E por que isso? Porque havia uma discussão sobre se incide o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil ou não nas questões de acidente do trabalho. Havia essa discussão. Por quê? No artigo 7º, inciso 28 da Constituição Federal, ele fala somente em dolo ou culpa. Dolo ou culpa. Então, havia tese. Olha, não se aplica o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil no processo de trabalho, no acidente de trabalho, não há responsabilidade objetiva do empregador. Havia algumas decisões, não, o artigo 2º, parágrafo 2º, diz que a responsabilidade é sempre do empregador, é sempre objetiva. Então, havia duas correntes. Bem,
o Supremo Tribunal Federal resolveu isso. Aplica o parágrafo único do artigo 927. Então, digamos que nós aqui estamos para decidir um caso. A inicial pedindo lá as verbas, a indenização decorrente de acidente, e a defesa. A inicial descreve o acidente, o que aconteceu, e diz, sustenta, olha, responsabilidade aqui do empregador é objetiva. Tema 932. Então, aí vem a defesa, não é, aqui eu não tive culpa nesse acidente. Bom, ou diz, não aplica a responsabilidade objetiva. Como que nós resolvemos isso para julgar, para aplicar o precedente? Olha, simplesmente não dá para aplicar o precedente sem conhecer a ratio decidendi. E quando nós vamos na ratio decidendi desse precedente, nós vamos verificar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu sim aplicável o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil em acidente de trabalho, mas em atividade de risco extraordinário. Não é em qualquer atividade. E lá o caso julgado, me parece, salvo erro de equipe de memória, me parece que foi um caso de empresa de segurança, de transporte de valores, enfim, que era realmente uma atividade de risco. Bom, aí, identificada a ratio decidendi, vamos então ao caso que temos para julgar. Se nós tivermos um caso para julgar, é evidente que não vai ser um caso de transporte de valores, como foi o que disse o Supremo. Se for, melhor. Mas é óbvio que não é só isso. Por exemplo, nós temos reconhecida a responsabilidade objetiva de motoristas, de caminhão, carreta, motoboy. Então, se for um acidente dessa atividade que nós reconhecemos que é de risco, aplico a ratio decidendi, portanto, a responsabilidade do empregador é objetiva. Tema 932. Mas se não for, se for um acidente que todos nós estaríamos sujeitos, né? Um acidente que não decorre de um risco extraordinário da atividade. Não, então, não está dentro da ratio decidendi. Portanto, não aplica o precedente. Simples assim. Mas é preciso que se tenha em mente que o que vincula é a ratio decidendi. São os motivos determinantes que levaram à conclusão da questão decidida. Bem, e para efeito de precedente, o resultado da demanda em que o precedente é criado é de somenos importância. Interessa somente às partes. Se o recurso é julgado, dado provimento ou negado provimento, pouco importa. Por isso que digo que a ratio decidendi é o que importa, não o dispositivo, que importa somente as partes. E no direito americano, eles dão tanto valor a isso, ao precedente, porque se eles têm lá um caso a ser julgado, em que o precedente já está desgastado e vai ser revogado, o que eles chamam de overruling. Mas se constata que a época em que o negócio jurídico em disputa foi realizado, o precedente vigorava e as partes, os atores sociais envolvidos naquele negócio jurídico tinham confiança justificada no precedente. Veja que questão interessante. Eles aplicam o precedente para a solução daquele caso e revogam o precedente, prospectivamente. Ou seja,
há de se fazer a análise se há ou não a confiança justificada, porque se o precedente todo mundo já tinha conhecimento que o precedente estava desgastado e ia ser revogado, e fizeram um negócio jurídico fiado naquele precedente, não havia confiança justificada e, portanto, não daria razão ou não aplicariam o precedente. Bem, o Lênin Streck, quando ele fala de identificação para aplicar o precedente ou não, ele usa uma expressão que nós devemos identificar se estamos diante do mesmo DNA factual. É importante isso. De fato, precisamos verificar se estamos nas mesmas circunstâncias fático-jurídicas de criação do precedente. E como eu disse, então, o precedente pode ser revogado, superado, né, pela corte que o criou, e essa revogação pode ter efeito prospectivo, como citei há pouco, né? E quando o precedente passa a não mais regular a vida em sociedade, ele está superado porque houve avanços tecnológicos, porque houve modificações na sociedade, enfim, ele não tem mais aplicabilidade, então a Corte revoga o precedente. Nos Estados Unidos existe até uma técnica que eles chamam de sinalização, né? E eles mandam um aviso para o legislativo, dizendo: olha, vocês criam uma lei, resolvam a situação, porque na próxima sessão que a Corte se reunir, o precedente será revogado. Bem, eu ainda teria muito mais a dizer, mas acho que o meu tempo já está... A doutora Ana Paula está me cutucando aqui. Bom, a superação, então, é quando há uma inconsistência sistêmica do precedente, enfim, revoga o precedente. Aí poderíamos falar aqui de transformação do precedente, de reescrever o precedente, né, que o americano chama de transformation, overriding, né? Mas o tempo urge. Mas, no final, eu queria dizer ao final que parece que o ministro Aloysio já fez essa colocação aqui ontem, sobre corte de vértice, o papel institucional da corte de vértice. É preciso repensar isso. O Tribunal Superior do Trabalho não é corte de correção, não é uma terceira instância. Não é possível que o Tribunal Superior do Trabalho fique resolvendo o caso, corrigindo o caso. A Corte de Vértice, ela deve dar sentido e significado à lei. O Tribunal Superior do Trabalho é responsável por dar sentido e significado à legislação do mundo do trabalho. E, óbvio, se a Corte de Vértice, que é a responsável por dar sentido à lei, fixa o sentido, depois, como disse, de amadurecida e discutida a questão, é óbvio que essa decisão tem que ter um caráter, tem que valer para todo mundo, tem que ter o caráter vinculante. Não é possível, porque senão o sistema não se estabiliza. Nós jamais conseguiríamos falar em segurança jurídica e em previsibilidade. Então, é preciso que o Tribunal Superior do Trabalho assuma de vez esse papel, né, e entenda que, com corte de vértice, não pode ficar corrigindo decisões, corrigindo casos. Não é uma terceira instância. Bem, para finalizar, eu aqui, autorizado pelo desembargador-presidente,
e pelo diretor da escola, eu gostaria de concitar a todos, porque no dia 17 de agosto, o professor Fred Didier virá fazer uma palestra aqui na Escola Judicial, e ele fará uma palestra com um tema importantíssimo, chama autonomia negocial. Um paralelo entre o artigo 190 do Código de Processo Civil, lembra que o artigo 190 é que tem a previsão de a negociação processual, né? É uma inovação também do CPC. E o artigo 611-A da CLT, autonomia negocial. É um tema relevantíssimo, atualíssimo, e, portanto, aqui, devidamente autorizado, eu concito a todos que acompanhem essa palestra desse grande processualista baiano, o professor Fred Didier. Eu agradeço a atenção de todos, com a paciência com que me ouviram, e muito obrigado. Os 3 palestrantes estão sentados lado a lado em mesa com cobertura branca no centro do palco. Sua Excelência começa timidamente e dá uma aula para todos nós, para essa plateia. 15ª região. Passou um pouquinho do tempo, eu reconheço, mas agora olha ali para o lado esquerdo. Isso é o que passou. O nosso tempo está devidamente esgotado, mas é um tema altamente, como os senhores todos sabem, altamente complexo. Importantíssimo, ministro Dezena, as suas colocações para nós refletirmos, inclusive para, muitas vezes, tentar entender o DNA factual, como Sua Excelência bem colocou, de Lênio Streck, e, principalmente, pensar na ratio decidendi que nós temos visto em tantas decisões da Corte Maior, Supremo Tribunal Federal, em relação às questões trabalhistas. Não são poucas, confesso que hoje, antes eu sabia no dedo, hoje eu não lembro mais. E muitas questões, a partir dos seus ensinamentos, vão ter que ser aplicados, pelo menos por mim, para estudar e refletir a respeito de tantas normas interpretativas, tantas precedentes que têm surgido, em especial do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado, e nós vamos ouvir agora a juíza Fernanda Antunes Marques Junqueira. Ela é doutora pela USP, tem inúmeras qualificações internacionais, dentre elas na Universidade de Harvard, Universidade de Washington, é professora também, é juíza do trabalho TRT da 14ª Região e autora de diversos artigos e livros. Doutora Fernanda, que é uma absolutamente especialista e legitimada para falar sobre o tema. Está com a palavra. Obrigada, doutora Ana. Bom dia a todos e todas. É uma alegria estar aqui, né, nessa cidade. Eu fui tão calorosamente recebida, um pessoal altamente polido, com um sorriso estampado no rosto, o que me contagia a cada dia que eu acordo, estou no hotel e venho aqui sendo recebida pelos servidores, organizadores desse evento. Então, meu muito obrigada. Registro meus sinceros agradecimentos ao presidente, doutor Samuel, ao diretor da escola, doutor Carlos, sombreada a grandes mestres, ministro Dezena, doutora Ana, e quero também registrar minha gratidão sincera ao professor Guilherme Feliciano, que me fez o convite. Professor, eu vou pedir até uma licença poética aqui, porque, e trazendo Drummond é meu conterrâneo, e ele tem um conto que começa assim, a respeito de Paulo, que é um menino que tinha fama de ser mentiroso. E um dia ele chegou em casa para a mãe falando que viu dragões da independência a cuspir fogo. A mãe ficou brava porque o menino estava mentindo, colocou ele de castigo.
No outro dia, né, ele chegou da escola falando que a lua estava em frangalhos e que pedaços da lua tinham caído no pátio da escola. Dessa vez, ele ficou sem sobremesa e a mãe colocou ele mais 15 dias de castigo. Passada a punição, chega de novo Paulo para ela e fala que todas as borboletas do mundo estavam no quintal da casa dele, fazendo um tapete para ele voar. A mãe, preocupada, então, com a imaginação da criança, levou para o médico. E o doutor Epaminondas examinou, né, olhou para aquela criança, buscou alguma coisa física, clínica nele, nada encontrou e virou para a dona Colo, a mãe dele, e falou assim: olha, dona Colo, não há nada para fazer. Esse menino é um caso de poesia. E o professor Guilherme Feliciano é exatamente esse. Não há nada para fazer. É um caso de poesia. Então, muito obrigada, viu, professor? Sem maiores delongas, porque eu sei que estamos premidos pelo tempo. O tema é instigante, o tema, além de instigante, ele é muito falado. E ele é tão falado que Michele Tarufo dizia que, se tratando de precedentes, ministro Dezena, você poderia ir numa prateleira de supermercado e vai encontrar várias obras tratando sobre o tema. Mas obras que eu, né, coloco o nome de obras nesse miojo, aquelas que em 3 minutos estão prontas, são obras instantâneas. Aconteceu hoje, amanhã já tem uma obra falando sobre o fenômeno. E o que nós temos que buscar em termos de precedentes é a qualidade no tratamento do tema. E não só a qualidade no tratamento do tema, mas é muito difícil falar de precedentes numa era que é sem precedentes. Numa era sem precedentes em termos de transformações socioeconômicas, pela qual estamos sujeitos. E não só por isso, mas também pela vaidade humana, de resistir àquilo que já foi decidido, de querer colocar o seu toque pessoal em determinada decisão para aguçar, em certa medida, o nosso próprio ego, que é um efeito narcísico que nós temos, né, da natureza humana. E como o tema é bastante amplo, e eu tenho pouco tempo, eu sou mineira, mas tem 10 anos que moro em Porto Velho, mas eu falo muito, então não é a fama do mineiro ou da mineira, não. Eu falo muito, então eu estou aqui com um relógio bem grande na minha frente e espero contemplá-los. E eu queria fazer um recorte a respeito do tema. O que eu poderia trazer de novo a incitá-los a uma reflexão? E aí eu trago um estudo, um recorte de um estudo do meu doutoramento, junto à Universidade de São Paulo, sob orientação do professor Malê, o que me coloca numa posição que é muito difícil, porque o ministro Augusto César foi da minha banca e está aqui da minha frente a me avaliar novamente, duplamente, pela minha exposição. E eu tratarei numa visão comparativa, diante dos meus estudos fora, o que eu poderia contribuir para o aprimoramento do debate e do estudo do tema. Eu começo dizendo que o dissenso faz parte. O conflito de ideias faz parte. Aliás, enriquece a democracia. Eu ouso aqui dizer quem, no momento que antecedeu essas últimas eleições, não teve uma discussão no grupo de WhatsApp ou não saiu de grupo de família. Pode levantar a mão, quem saiu de grupo de família aqui? Eu sou uma que saí do grupo de família. Então, alguém, em alguma hora, teve alguma discussão e isso faz parte da arena política. Enriquece, enobrece, fortalece o regime democrático. Mas o dissenso reiterado dentro do Poder Judiciário é uma erva daninha, porque ao invés de legitimar esse Poder Judiciário, enfraquece. E aí eu trago o papel, é só passar aqui, né? Eu trago o papel da eficácia horizontal dos precedentes judiciais e eu não me adstrito à análise das cortes superiores. Porque eu acho que, se tratando de precedente, ele não começa nas cortes superiores e nem termina nas cortes superiores. Ele é um trabalho a ser desenvolvido por todos os atores e membros do Poder Judiciário. E eu trago
numa perspectiva histórica, mas bem rapidamente, antes da ratificação da Constituição norte-americana, o primeiro-ministro dezeno, o senhor disse que havia uma desconfiança dos juízes na Revolução Francesa. De fato, existia. Mas os americanos também tinham desconfiança do Poder Judiciário. Eu acho que os brasileiros ainda continuam com essa desconfiança dos juízes. Mas, de toda forma, para que um país recém-liberto das arbitrariedades da coroa britânica, eles não queriam uma Constituição a centralizar novamente o poder. Os estados estavam querendo liberdade e liberdade ampla. Para, então, que fosse possível o texto único, né, a unificar aqueles estados recém-libertos, houve um papel de persuasão. E esse papel de persuasão foi feito através dos que eles chamam de papéis federalistas. E em um desses papéis federalistas, que tinham divulgação em jornais de alta circulação da época, justamente para tentar conclamar a população da importância de se ter um texto constitucional, Hamilton, que é dos idealizadores, ele trata especificamente no papel número 78 a respeito do Poder Judiciário, que contava com grande resistência por parte dos entes federados. E por que tinha resistência? Justamente porque o Poder Judiciário tinha vínculos muito fortes com a aristocracia britânica. Então, eles desconfiavam daquele Poder Judiciário. Então, Hamilton, para amenizar e acalmar os ânimos que resistiam à Constituição, disse que o Poder Judiciário, dentre a conformação governamental tripartite, seria o menos perigoso. E por que seria o menos perigoso? Porque ele não teria a força do exército, ele não teria a arma e muito menos o Poder Judiciário tem controle sobre o tesouro. E por não ser munido desses artefatos, fazia com que o Poder Judiciário fosse o mais dócil de todos os poderes. Aí eu pergunto, será que a prolepse de Hamilton estava correta? O Poder Judiciário é, de fato, o poder menos perigoso dentre a conformação tripartite, comparados ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo? E eu dou um exemplo aqui da Suprema Corte norte-americana, porque estamos lá. Se formos pegar a análise da Suprema Corte norte-americana, nós veremos que ela é uma pedra angular na conformação daquela sociedade. E falo que é uma pedra angular na conformação política, social da sociedade norte-americana, porque as decisões de maior impacto são oriundas da Corte Suprema. E falo porque lembram de United States versus Nixon? Quando Nixon teve que renunciar ao poder porque a Suprema Corte exigiu que ele apresentasse documentos. E ele teve, então, que renunciar. Aqui é quando o Elvis queria ser... Quem viu o filme do Elvis aqui vai saber que ele queria encontrar com o Nilson, ele queria ser um agente secreto. Mas, não só isso, a Suprema Corte também decidiu uma corrida presidencial. E esse receio, porque esse foi certamente um dos precedentes mais trágicos da história da instituição, esse déjà vu quase aconteceu agora nas eleições recentes com Trump e Biden. O medo que se tinha de um déjà vu de Bush versus Gore. Não só decidiu uma corrida presidencial, que foi altamente criticado pela Justice Ginsburg na época, mas agora, recentemente, numa decisão triste por conta da atual composição
da corte de maioria conservadora republicana a revogação de um precedente centenário, que é Roe versus Wade, com a possibilidade de interrupção prematura da gestação e a proibição agora em Dobbs versus Jackson, a incentivar clínicas clandestinas e uma corrida imigratória dentro dos Estados Unidos para que mulheres possam ter acesso a um sistema de saúde de modo a interromper a gestação, né, de forma prematura. E aí, eu pergunto a vocês, seria a visão de Hamilton a correta? Se ter em mira aí hoje, a conformação da Suprema Corte norte-americana? E eu pergunto, quem guarda esse guardião? Na Dinamarca, porque eu sou apaixonada, um dos meus livros prediletos é Hamlet. Eu adoro Shakespeare. Inclusive, eu trouxe para o meu filho um livrinho de Shakespeare, e aí eu lia para ele toda noite. Ele tem 9 anos hoje, o Theo. E aí ele faz, né, porque eu acho que a criança tem que ter acompanhamento hoje com psicólogo e tudo mais, por conta, né, de rede social, isso tudo é outra realidade da qual eu não era inserida, agora que fui tragada para essa nova realidade. Inclusive, a gente tem depois os feedbacks da psicóloga, né, sobre como que a gente deve atuar, como que não. Aí eu falei assim, pois é, eu queria muito que ele gostasse de leitura, mas eu até trouxe um livro de Shakespeare. Aí a doutora Carol comigo. Aí ele falou isso comigo, e ele odeia. Então eu mudei, agora o livro é de futebol. Mas o que eu quero dizer, então, e aí eu queria, quando eu estava na Dinamarca para visitar a Suprema Corte dinamarquesa, e aí eu queria conhecer o castelo de Hamlet, o castelo que Shakespeare tratava no livro e do qual ele nunca pisou, ele não foi lá. Ele só teve notícias do que acontecia naquele castelo. E dentro desse castelo, que é o castelo de Kronborg, tem essa figura que é numa caverna, que chama Odier, o dinamarquês. E diz a lenda que ele está lá, petrificado, adormecido, mas qualquer tipo de ameaça à Dinamarca fará com que ele acorde, porque ele é o verdadeiro guardião daquele país. E quem é o nosso guardião nesse caso? Se eu for pegar a Constituição da Lituânia, a Lituânia tem expressamente no artigo 5º que o escopo do poder tem que ser limitado pela Constituição. Na nossa realidade, nós temos lá no artigo 102 que o guardião da Constituição é o STF. E além disso, e não tem correspondência, né, com a Constituição norte-americana, que inclusive é bem sucinta, se eu vou pegar Marbury versus Madison, inclusive, que é citado em todo o manual de direito constitucional como nascedor do Judicial Review, nós veremos que Marbury versus Madison não é nada disso que nós tratamos. E que virou um super precedente a adquirir uma estatura mítica. Quando, na verdade, o Chief Justice Marshall queria somente dizer que o Poder Judiciário também tem o dever, juntamente com os outros poderes, de controlar e fiscalizar os atos legislativos. Mas não só ele. Não há uma supremacia do Poder Judiciário. Ao fim e ao cabo, o que eu quero dizer é que todos nós somos guardiões da Constituição. Todos. Falo de advogados, advogadas, juízes, desembargadores, ministros, todos somos guardiões. E o que mais me intrigava, porque se nós temos um universo numérico de ações, e o ministro Aloysio, na data de ontem, disse que são mais ou menos 400 mil processos julgados, o que é algo surreal, sendo que o ideal para um juiz norte-americano são 600, e a OAB ainda fica em cima para não ser 600 processos anuais. O que mais me intrigava é,
Se aqui nós julgamos muito, nós teríamos que necessariamente ter maior coesão, uniformidade e estabilidade do direito. A verdade é que não é essa a equação correta. Eles julgam pouco a Suprema Corte. A Suprema Corte norte-americana julga, em média, 80 processos anuais. 80. E aí eu pergunto, se julgam apenas 80, como se pode ter um sistema tão coeso e estável? Só com 80 processos. Quer dizer que, para se ter um sistema íntegro, tal como eles têm, há de se ter outros atores que auxiliam nessa conformação. E quais são esses atores? E aí que eu faço uma incursão de como funciona o sistema norte-americano e do qual nós podemos beber. E nós já bebemos pelo CPC de 2015. Lá, e é tão surreal a realidade, porque lá são 50 estados. 50 estados com ampla autonomia. 50 estados, cada qual com seu sistema de justiça, porque a Constituição permite que cada estado constitua seu próprio sistema judiciário. Além disso, nós temos o sistema federal. Então, são 50 estaduais mais um sistema federal de justiça. Como se mantém tamanha coesão? E aí eu voltei meu olhar não para a Suprema Corte. Eu voltei meu olhar sobre o papel das cortes intermediárias. E quando eu falo das cortes intermediárias, eu estou a falar dos TRFs, eu estou a falar dos TRTs, eu estou a falar dos TJs. Qual o papel desses tribunais na conformação do sistema de precedentes para que seja um sistema estável? Dentro de um tribunal, e aqui eu trago um tribunal federal, né, que são circuitos que são muito similares aos tribunais regionais federais da nossa realidade brasileira, mas dentro de um tribunal, como que funciona a sistemática? Eles também são divididos em painéis. No nosso caso, nós somos divididos em turmas. Eles são divididos em painéis, e painéis com 3 componentes. A nossa realidade é que esses componentes integrantes das turmas, eles são fixos. São eventualmente substituídos em caso de férias, afastamentos ou algo do tipo. Mas, em regra, são membros fixos. Tanto é que no meu tribunal, que é um tribunal pequeno, que tem apenas 2 turmas, tem aqueles que são pró-empregado e outros que são pró-empregador. Não sou eu que estou fazendo isso, quem fala isso são os advogados. Então, você tem essa divisão. Se cair naquela turma, a gente ganha. Se cair naquela turma, a gente vai perder. Só que lá, nos Estados Unidos, eles não são fixos. Eles são escolhidos aleatoriamente, de modo que a sociedade não tem conhecimento antemão de quem comporá o painel, justamente para evitar o que eles chamam de judge shopping. Se cair em determinado painel, perderia, ou se cair em outro, né, seria praticamente aí um sorteio lotérico. Eles evitam isso. E, além disso, o que um painel decide tem força vinculante horizontal sobre o outro painel. E isso é tão enraizado neles de não ter resistência entre uma turma e outra, porque justamente eles colocam que isso é um movimento necessário e condicional à garantia da integridade, coesão e estabilidade das decisões. Portanto, o que eu quero dizer é que um painel vincula o outro. O ministro Luiz ontem enfatizou que na mesma casa, no mesmo andar, temos decisões conflitantes. Isso não existe nos Estados Unidos.
justamente porque cada painel não se vê de forma atomizada, mas, do contrário, como parte de um todo. Porque eles têm um compromisso muito maior do que o seu posicionamento pessoal. Eles têm um compromisso com a própria instituição e o fortalecimento dessa instituição. Porque a partir do momento que se tem um fortalecimento do poder judiciário, maior é a confiabilidade da sociedade neste poder. E aqui é a primeira, e um país altamente conservador, é a primeira sessão plenária em Bank, é quando todos os juízes estão reunidos para definir uma lei do circuito. O que é a lei do circuito? A lei do circuito é como se fosse a nossa agora, não é na nossa tese, mas porque eles entram em questões fáticas. Mas aqui eles definem uma ratio decidendi que será aplicada quando a lei do circuito, a antiga lei do circuito, não se mostra mais adequada à realidade. Ou seja, eles têm um compromisso de dialeticidade e argumentação de modo a conclamar todos os membros daquela corte para debater se a lei do circuito anterior já é ultrapassada e a necessidade de superação. E o mais importante é que nessas sessões, nas quais eles decidem pela manutenção ou superação da ratio decidendi, é que os advogados participam. E eles não participam como meros espectadores. Eles dialogam com os juízes a fim de se criar efetivamente uma norma com aptidão de universalização dentro daquela casa. O mesmo se diz, gente, eu não estou falando só dos Estados Unidos, porque eu pesquisei Austrália, eu pesquisei África do Sul, eu pesquisei Escócia, eu pesquisei País de Gales. Isso se dá em todos os países de origem do common law. Mas não é porque é no common law que não pode ser aplicado aqui. E olha que a Inglaterra é muito mais rígida, mas é muito mais rígida do que os Estados Unidos, em termos de vinculação. E de igual modo, eu já ultrapassei o meu tempo aqui, já estou com um negocinho vermelho, numa estrutura do judiciário, que nós temos na base as cortes magistrais, logo em seguida a High Court of Justice, que pode funcionar tanto como primeira instância, como também instância revisional, a Corte de Apelação, que é uma corte única, e agora, desde 2009, a Suprema Corte do Reino Unido, que era a antiga House of Lords. De todo modo, nessa estrutura piramidal, não somente se assiste a uma eficácia vertical dos precedentes, mas dentro, por exemplo, aqui da High Court of Justice, que tem essas divisões, que a Chancery Division lida com patentes, questões civis, a Queen's Bench Division lida com questões criminais, a Family Division com questões familiares, mas dentro dessas divisões também se deve tributo aos painéis anteriores, de modo que numa casa não haja decisão conflitante. E em caso de necessidade de revisitação da ratio decidendi, o debate é denso entre os membros. E eles não pensam o contrário, entendeu? Porque é parte da integridade sistêmica, justamente porque a atenção aqui não é da Suprema Corte do Reino Unido. A atenção aqui está nas cortes intermediárias e do seu papel fundamental para que tenhamos um sistema de precedentes, um sistema verdadeiramente precedencial, o que hoje a gente não tem. E falo também, da mesma forma, da Corte de Apelação, que conta com 2 divisões. Igual modo, não se tem decisões conflitantes. E eles têm, inclusive, um mecanismo,
muito mais rígido de superação. E eles criaram, são 5, na verdade, são 4, na verdade, é um catálogo de quando uma decisão pode ser superada dentro da conformação britânica. No nosso caso, nós também. E isso já está na realidade, né, brasileira. Se eu pegar, por exemplo, a exposição de motivos no CPC de 2015, gente, eu tenho uma cláusula geral que é, assim, a nossa pedra angular, que é o 926. Os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra, incoerente. Aí vão falar comigo, mas Fernanda, nós temos o 927. Tá, a gente tem o 927, mas o 927, ele não enumera um rol exaustivo de decisões vinculantes. Ali é apenas um rol enumerativo, até porque o legislador não teria como esgotar um fenômeno numa enunciação apenas. Ali nós temos um guia. A lei dizendo que é precedente, mas que não basta nela. De modo que as decisões proferidas pelos painéis, pelas turmas, pelas câmaras, elas são sim vinculantes. Tanto verticalmente quanto horizontalmente. E eu falo isso, né, com a certeza de que, a partir do momento que nós impulsionarmos esse movimento, nós teremos uma realidade precedencial muito diferente. E se é o caso de desafogar a Corte Superior, caminha por aí. O papel dos tribunais e o compromisso do tribunal na integridade das decisões, de modo que não chegue ao TST, a não ser aquelas de necessidade de uniformização nacional. Que aí seria, sim, uma corte de precedentes. E nossa, já estou escutando, já acabei. E nós temos aqui também o 896 da CLT, que trata do recurso de revista. Eu tenho pouco tempo, então já vou encerrar. É um tema para mim que é muito caro, inclusive que impulsionou uma alteração no regimento interno do meu tribunal. Eles agora, quando tem decisão conflitante, a gente criou um incidente na similaridade do que acontece no direito norte-americano, criamos um incidente que está no regimento interno agora, de que, havendo decisões conflitantes, eles se reúnem em sessão plenária para discutir o caso concreto e definir qual lei a ser aplicada naquele caso, definindo a ratio decidente para o TRT da 14ª região. Porque não faz sentido um tribunal pequeno com 2 turmas ter uma num sentido e a outra noutra. E criamos esse incidente que é simplificado, muito diferente do IRDR, que o IRDR implica suspensão dos processos, o que não é o caso do incidente de uniformização in-bank, que é bem singelo, havendo necessidade de superação também, se reúnem de forma plenária a definir uma nova lei para a 14ª região. E aqui, gente, eu acredito que eu vejo o sistema de precedentes como o menino que carrega água na peneira, de Manuel Barros. Sabe, nós estamos aqui todos, né, nesse novo contexto, a preencher esses vazios. Pode ser difícil, né? Pode parecer utópico, mas eu prefiro a utopia, porque nós seremos lembrados pela utopia e pelos despropósitos, e alguns vão nos amar, outros vão nos odiar, mas o importante é que tenhamos sempre em mente a necessidade de preenchermos o vazio, com as nossas peraltagens, mas no nosso caso, com a nossa possibilidade de garantir maior integridade ao sistema de justiça. Até porque, se folga a justiça, geme a natureza. Mas,
se fortalece e se legitima a natureza, também enobrecida estará a natureza. É isso, gente. Muito obrigada. Espero ter contribuído, né, com o debate. Auditório lotado aplaude o palestrante. Como os senhores Ana Paula viram, Peregrino Lopman, em desembargadora poucos TRT, 15ª minutos nós região. conseguimos ter um verdadeiro e denso passeio histórico sobre um tema tão complexo e tão difícil para todos nós. Nós estamos, infelizmente, muito atrasados, mas eu só queria fazer uma colocação que não mais de 1 minuto. Senhores ministros, nós não temos números tão grandiosos quanto da Corte Superior do Trabalho, mas nós somos uma corte intermediária, um TRT, que dos maiores do Brasil, o segundo maior do Brasil em movimento processual. E posso dizer que nós estamos tentando resolver, pelo menos, a nossa demanda de massa. O nosso TRT em composição plenária vem trabalhando em inúmeros IRDRs para a construção de súmulas ou, no mínimo, teses prevalentes, e trabalhando muito nesse sentido. Eu agradeço mais uma vez a aula que Sua Excelência apresentou para nós. Doutora Fernanda, parabéns pela sua magnífica exposição e declaro encerrado esse painel.